Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para ministrar o nosso estudo bíblico, que será colocado ali no YouTube para a edificação da igreja. Nós vamos seguir a nossa sequência aqui no Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós vamos desenvolver a pergunta de número 19. A seguir, eu falarei a pergunta e a resposta e nós faremos apontamentos aqui com base naquilo que é proposto e trabalhado pelo Catecismo Maior. Nós vamos orar primeiro, ler o nosso texto bíblico, em seguida seguiremos aqui com a nossa abordagem. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, nos alegramos na tua presença e te rendemos graças por podermos estudar a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que nos guie a verdade, nos conduza, fale ao nosso coração, encha-nos do conhecimento do Senhor e nos ajude, ó Deus, a com este conhecimento desenvolvermos uma vida cristã mais séria, frutífera e fortalecida de maneira que resistamos aos erros e às heresias que tentam contaminar e envenenar a igreja do Senhor, a fé cristã. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos trabalhar hoje a pergunta de número 19 do Catecismo Maior. A pergunta é: qual é a providência de Deus para com os anjos? Falamos um pouco já sobre a questão dos anjos em outro momento. Hoje nós vamos falar acerca da providência no que diz respeito aos anjos, mas pincelaremos outros detalhes também para enriquecer aqui a nossa abordagem, ok? Nós vamos ler 3 textos bíblicos que vão nos ancorar em parte aquilo que será tratado. O primeiro texto bíblico se encontra na carta de Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Diz assim: E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Leremos agora a 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Terceiro texto nosso, Hebreus capítulo 2, versículo 16, diz assim: Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amém. Ok. Nossa resposta aqui: qual é a providência de Deus para com os anjos? Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dentre os anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem no pecado e na perdição, limitando e ordenando isto, e todos os pecados deles, para a sua própria glória, estabeleceu o restante em santidade e felicidade, usando-os todos conforme lhe apraz, na dispensação do seu poder, misericórdia e justiça. Amém. Bem, no que concerne a providência de Deus relacionada aos anjos, vimos semana passada acerca da providência de Deus, dos atos da providência de Deus, o que eram isto. Hoje vamos falar um pouco da providência de Deus no que diz respeito aos anjos, qual a relação dos anjos com os atos providenciais, como que Deus usa isto, Qual é a dinâmica desta relação. E deste grupo, qual o grupo que Deus usa. Primeira coisa que nós devemos ver aqui introdutoriamente ainda é que os anjos são seres criados, como já vimos. São seres criados por Deus. E, obviamente, seres criados de uma maneira muito específica. Deus criou os anjos. A Bíblia não é rica no que diz respeito
a falar sobre o assunto, não se detém a falar sobre o assunto, porque não é o propósito bíblico. Nós temos algumas indicações, algumas pistas com relação a esta criação, de quando, né, a criação ocorreu. A Bíblia é clara ao falar que Deus criou os céus e a terra. Ao final da criação, nos 6º dia, Deus havia terminado de criar, né, a terra, os céus, o exército dos céus, todas as coisas, havia sido tudo criado. Então isso inclui, né, obviamente, os anjos, mas aparentemente, né, apesar de não ter muitas indicações, e também não nos dá margem para ficar conjecturando, é um perigo ficar conjecturando sobre um assunto que a Bíblia não é clara, não se detém a tratar, mas parece que a criação dos anjos a criação ocorreu no primeiro dia, né? Quando o texto bíblico diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí acrescenta, né? A terra era sem forma e vazia, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, tal. A partir daí só se fala da terra, da organização, da construção do ambiente no qual o homem habitaria, né? No âmbito terreno, né? Então dá-se a ideia de que o âmbito celestial, com tudo que haveria no âmbito celestial, já havia sido criado e finalizado. Então esse é o primeiro aspecto que eu vi introdutoriamente, né? Deus criou os anjos, provavelmente no primeiro dia da criação, né? Certamente nesses 6 dias, não foi depois disso, né? Não antes disso, porque o ato criacional foi nesse período, né? Não tem um ato criacional anterior. Antes disso só havia o não criado, o próprio Deus. Então a criação dos anjos nesse período de 6 dias, provavelmente no primeiro dia da criação. E esses anjos recebem na Escritura, ainda que, como eu já disse, não muito rico de detalhes, recebe na Escritura algumas diferenciações. Eu vou tratar anjo aqui como seres celestiais, certo? E agora vou discriminar aqui, mas ainda assim não dá para fechar a questão. Então, considerando os seres celestiais, anjos, seres celestiais, há uma subdivisão aí. A Bíblia fala de anjos, né, em vários momentos. A Bíblia fala de querubins, né? A Bíblia fala de serafins, e a Bíblia fala de seres viventes. É o texto usado no Apocalipse, inclusive. Então veja que tem três classes, digamos assim. Eu vou usar esse termo. 3 classes aí de seres angélicos, né, além de anjos. Anjos, né, querubins, serafins e seres viventes, que exercem funções muito específicas aí. E os querubins são, dentre várias coisas que estão relacionadas a eles, ministram junto a Deus, junto ao trono de Deus. Serafins só aparecem em Daniel 6, né, estando ali cantando ao Senhor continuamente. Deus está acima, né, a Bíblia fala que Deus está acima dos querubins. Nesse caso, Deus, os serafins estão ao redor, né, do trono, né? O texto bíblico diz lá, né, no ano da morte de Reusias, né, eu vi o Senhor assentado no alto sobre o trono, né, e os serafins ao redor dele cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, falando uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e tal. Então serafins aparecem ali e seres viventes aparecem em Apocalipse. Há uma outra terminologia, né, para um ser específico. É uma única terminologia para um único anjo específico. Eu vou tratar isso dessa maneira porque não há mais informações e é o que parece ser. A Bíblia também fala de arcanjo, mas o único arcanjo citado na Bíblia é o arcanjo Miguel, né?
Miguel é o único arcanjo nomenclaturado, é o único ser angelical chamado de arcanjo, não tem outros. Não se fala de arcanjos, não se fala de outro ente, né? Por exemplo, Gabriel, né, citado também na Escritura, não é chamado de arcanjo, somente Miguel é chamado de arcanjo. Isso não quer dizer especificamente que ele seja o único arcanjo, mas parece ser que Miguel, que arcanjo não seja uma categoria diferente, né, dos seres angelicais, como querubins pareceu, como serafins e seres viventes, mas parece ser um título de autoridade, porque a Bíblia nos traz informações que indicam que Miguel era o líder do exército celestial, ele era o general de guerra de Deus. Em Daniel é pontuado isto, quando Gabriel vem dar notícia, vem trazer informação, a mensagem de Deus para Daniel, e é impedido ali, atrapalhado, né, pelo chamado ali príncipe da Pérsia, Satanás nesse caso. Durante 21 dias, então, o arcanjo Miguel vem com um exército de anjos e para ajudá-lo. Em Judas trata isso, né, da batalha ali entre Miguel, o arcanjo, e Satanás pelo corpo de Moisés. Né? Ele também luta com os anjos, né, sob sua liderança, contra o dragão, né, e o seu exército. Então, veja que ele está sempre ligado à batalha, à guerra. Então, provavelmente, o que parece é que arcanjo, né, arcanjo, é um título de liderança, de autoridade sobre o exército celestial, né, o exército de anjos. É o que parece. E eu sigo essa linha aqui, né, a princípio. Um outro ser celestial, aqui chamado de anjo na Escritura, mas que exerce uma função específica, é Gabriel. Ele é aquele que, biblicamente, é responsável pela mensagem divina. Né? Ele leva a mensagem para Daniel, ele leva a mensagem para Marta, né? Para Maria, né? Ali registro em Lucas. Ele é um mensageiro, ele se auto-intitula mensageiro de Deus. Né? Então, ele é aquele que transmite a mensagem, responsável, digamos assim, pelo correio divino. Né? Vamos usar essa terminologia. Então, a Escritura deixa claro que Deus criou os anjos. Esses anjos e os seres celestiais têm algumas categorias, né, neles, e tem aqueles que exercem a autoridade específica nesse contexto. Okay? Outro detalhe é que a gama de seres celestiais angelicais não se pode medir, né? Não se pode ter uma dimensão da quantidade. Se sabe que são muitos. Né? O texto bíblico em Apocalipse chega a dizer que são milhões, milhões, milhares, milhares. Então, assim, são incontáveis no que diz respeito à condição humana de saber a quantidade. Então, são inúmeros. Desses inúmeros, uma parte caiu. Né? Caiu em pecado. Pecou contra Deus. E eles pecaram voluntariamente. Né? Eu vou pontuar isso ainda. Voluntariamente. Então, veja que existe, né? É uma clara evidência bíblica, existe os anjos, foram criados em números enormes, existem categorias angelicais e eles cumprem um propósito no plano divino. Não são seres criados autônomos e deixados à sua própria sorte. Eles exercem uma função. Deus se vale da sua criação como um todo, incluindo os anjos, para cumprir os seus propósitos. Nesse particular é que nós vemos os atos providenciais de Deus no que diz respeito aos anjos. Deus executa sua providência no que concerne aos anjos, neles e através deles, certo? Bem, então vejamos aqui, em primeiro lugar, eu queria destacar, depois dessa parte introdutória até bem longa,
Depois nós podemos, inclusive, fazer uma abordagem mais específica sobre os anjos, mais ampla. Não temos tempo aqui. Bem, havia muito mais coisa que poderia ser dita, né? Bem, primeiro ponto que gostaria de destacar é que a diferença entre os anjos e o homem. Claro, é óbvio que tem, sim, mas existem algumas diferenças muito específicas e importantes no que diz respeito ao nosso conhecimento bíblico, como igreja, e também ao exercício da fé cristã. Primeira diferença é no ato criacional. Deus criou os anjos, não se sabe exatamente como, mas eles são, os seres angelicais são espírito, são seres espirituais, então não tem corpo. Então Deus não interagiu com a matéria, não criou especificamente, não formou do barro como o homem, por exemplo. Então não tem a relação de criador detalhista, da mão de Deus, do toque de Deus na criação dos anjos. Então somente a ordem, a existência, como tudo mais. O homem, em contrapartida, foi criado dessa maneira específica, do barro e tal. Recebeu o fôlego de vida, né, o hálito de Deus, né, nas suas narinas. E dentro disso ainda tem uma outra diferença no ato criacional. Só o homem foi criado à imagem de Deus, os anjos não. Os anjos não trazem em si a imagem e semelhança de Deus. O homem apenas. Os anjos são criados, seres inteligentes, seres poderosos, né? Seres santos e puros, foram criados dessa maneira, seres espirituais, mas eles não são imagem e semelhança de Deus, não tem essa conexão, esse partilhar, né, das perfeições divinas, ou do que nós chamamos de atributos de Deus. Então, os aspectos do caráter divino, no que diz respeito a relacionamento e intimidade, não estão presentes nos anjos, somente no homem. Segunda diferença importante é que a raça humana caiu em pecado por meio de um único representante. Adão caiu e toda a raça humana caiu com ele. Houve um representante porque há ligação genética, há ligação parental, né, em toda a humanidade parte de uma mesma raiz de descendência, né, uma única matriz de descendência, Adão e Eva. Eles caíram, toda a humanidade caiu com eles, e isso aconteceu tanto por causa da transmissão natural, né, da corrupção do pecado, quanto da transmissão aliancista da culpa do pecado. Houve uma aliança quebrada, uma lei quebrada, né, a justiça exigia, a culpa foi lançada sobre Adão e toda a sua descendência nasceu debaixo dessa culpa. Então veja que esse é um aspecto específico da raça humana. Os anjos não. Os anjos também caíram, parte deles, mas só parte deles, né? Eles caíram por decisão individual. Cada um deles teve que decidir pecar. Cada um deles resolveu livremente pecar, cair, abandonar o estado natural, como diz, o estado original, como diz a Escritura, ali registrado em Judas. Cada um deles especificamente e irremediavelmente decidiram cair e caíram. Então parte dos anjos caíram por decisão pessoal e individual. Não teve a queda de um que levou a queda dos outros. Não foi a queda de Satanás, por exemplo, que arrastou os demais. Não, cada um individualmente tomou sua própria decisão e a queda foi pessoal, né? Não foi por questão de descendência, de quebra de uma aliança, certo? É uma diferença aí importante. O que nos leva a um outro aspecto da diferença com relação à queda. É que o ser humano, por ter uma matriz, né, que entrou em aliança, e essa matriz caiu, e toda a raça humana com ele caiu, como diz, por exemplo, né, o Paulo, como diz Paulo em Romanos 5, verso 12, né, que assim como pelo seu homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Os anjos não são dessa maneira, né? No caso da raça humana, todos pecaram, todos, absolutamente, todos nascem mortos, todos nascem caídos, todos nascem longe de Deus, todos nascem inimigos de Deus. É a tônica da raça humana. Não há nenhum único ser humano que nasça sem o pecado em si, a culpa do pecado e sem a corrupção do pecado. Todo ser humano saiu do ventre pecador e culpado diante de Deus. É o ensino bíblico. Os anjos não. Os anjos, só uma parte caiu. Uma parte apenas caiu. A outra não, porque a outra decidiu não abandonar o estado original. Então, no caso dos homens, meu caso, seu caso, caso de toda a humanidade, nós herdamos isto. Nascemos assim, debaixo do crivo do pecado, da culpa do pecado. Os anjos são culpados do próprio pecado. Nesse caso, uma ilustração caberia aqui. A ilustração do pé de laranja, né? O pé de laranja não é pé de laranja porque dá laranja. Ainda que não dê laranja, ele continua sendo pé de laranja. Ele é essencialmente pé de laranja, né? A laranja testemunha, né, resultado dele ser pé de laranja. Isso se aplica ao pecador. O pecador não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. Então, pé de laranja não é pé de laranja porque dá laranja. Ele dá laranja porque é pé de laranja. Certo? No caso dos anjos, não. Eles são caídos porque pecaram. É o inverso. Ali seria, né, ele é pé de laranja porque dá laranja. Não. Nesse caso dos anjos. Então, ele caiu, né, ele é pecador, caído, ele abandonou o estado original porque decidiu fazê-lo. Ele fez algo e caiu. No meu caso, eu não precisei fazer algo para estar debaixo dos efeitos da queda. Bastou Adão ter feito por mim, né? Então, essa é uma diferença importante, né? No caso da raça humana, a raça humana é pecadora por causa de uma matriz, os anjos são pecadores por causa da própria decisão individual. Ok? E dentro disso, né, uma parte apenas, o que testemunha inclusive acerca disso, é que apenas uma parte dos anjos caíram porque eles não têm inter-relação genética, parental, não têm uma matriz, eles não têm grau de parentesco. Eles são criados individualmente, né, pessoalmente criados, individualmente criados, são seres autônomos, individuais autônomos. Então a decisão deles é deles, então somente deles e afeta somente a eles. Ok? Um segundo ponto importante aqui, eu gostaria de destacar acerca da relação dos anjos com a providência de Deus, é que eles exercem atividades específicas dentro do plano divino. Tanto anjos caídos como não caídos. Os não caídos é mais fácil entender isso. Estão a serviço de Deus e da igreja. Veremos isso a seguir. Mas os demônios também exercem, têm atividades especiais. Né? Isso aconteceu tanto no ministério de Jesus, há muitas relações entre Jesus com anjos caídos, né, demônios chamados ali, de possessões e tudo mais. Também no ministério apostólico tem algumas, nos quais, ou eventos nos quais se mostra o papel deles na relação de caminhada e exercício de retomada da autoridade ou estabelecimento da autoridade de Jesus sobre toda a criação, algo que até então vivia debaixo de um espectro de usurpação por parte de Satanás. Então, veja que à medida que Jesus transita, ele encontra demônios que o identificam, e alguns questionam o que faz aqui, a parte de mim, papapá. Então, tem essa relação de surpresa e de uma relação de embate ali por autoridade,
Esse encontro sempre evidencia, né, a supremacia de Jesus, o domínio de Jesus e a autoridade de Jesus. Tem vários casos, vou citar um apenas. O caso, por exemplo, lá do endemoniado de Gadara, do caso das legiões, né, da legião, né, o demônio se identifica como legião, eram muitos, e ali Jesus os expulsa, os manda para os porcos, eles são precipitados, os porcos se precipitam, né, ali, e ali fica evidente a autoridade de Jesus sobre, né, os espíritos malignos. Isso acontece também em outros eventos, né, desses encontros. Um outro evento assim, não no ministério de Jesus, agora antes disso, antes da vinda de Cristo, que me ocorre, é que os anjos caídos cumprem o propósito de Deus de forma muito específica e ordenada, inclusive. O caso, por exemplo, do espírito que atormentava Saul, o texto diz que é um espírito que veio da parte de Deus, né? Deus ordenou, era um espírito maligno, né? Palavras, né, mentirosas na boca dos profetas do reino de Israel, né, ali, se não me falha a memória aqui, que me ocorreu agora, com relação a Acabe ir à guerra, no evento ali com Josafá, minha memória pode falhar com relação a isso, viu? Só o que me ocorreu agora. Então, espírito mentiroso, ele foi um espírito mentiroso que partiu, né, da Assembleia Celestial, ordenado por Deus. Então, um anjo caído, um anjo que ainda não tinha sido expulso, né, para as correntes eternas citadas em Judas, mas que ainda tinha trânsito entre céu e terra. Deus ordena que ele cumpra um propósito. Então veja que eles cumprem um propósito de Deus. No caso, por exemplo, de Jó, no qual Satanás questiona e tal, Deus lhe permite tocar Jó, ter alguma autoridade ali, né? Mas é Deus que exerce o absoluto controle sobre isso e ele não pode ir além daquilo que Deus estabeleceu. Mostra como que Deus exerce domínio e cumpre o seu propósito, inclusive através dos anjos que caíram. Hoje, claro, estão reservados sob algemas eternas, né? Estão aguardando, né, o juízo de Deus. Então, eles exercem atividades dentro do propósito de Deus, por ordem de Deus. E os anjos santos, preservados santos, o texto bíblico fala dos anjos eleitos, né? Timóteo, capítulo 5, verso 21, os anjos eleitos. O texto bíblico de Hebreus, capítulo 1, verso 14, assim, não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, os anjos não caídos, santos, também exercem uma função, neste caso, para com a igreja, uma função de trabalhar em favor dos eleitos, da igreja, dos santos de Deus, né? Daqueles que haverão de herdar a vida eterna. Então, os anjos cuidam da igreja, né? Estão ao redor da igreja, estão presentes na vida da igreja, exercendo um papel que Deus estabelece. Isso não quer dizer que exista anjo da guarda. Em outro momento falaremos disso. Né? Não quer dizer isto, né? Mas quer dizer que Deus se vale de seus anjos, usa-os para o benefício, né, da igreja. Em terceiro lugar, um terceiro aspecto aqui, a relação dos anjos com Cristo especificamente. Hebreus traz uma comparação muito interessante, e esta comparação é para nós importante para que evitemos o problema, o pecado de venerar, de adorar, de supervalorizar acima de Cristo, acima daquilo que é central, a figura dos anjos. Né? Em certos segmentos cristãos e por parte de alguns cristãos no meio do evangelicalismo,
uma certa sanha pelos anjos e que é quase uma veneração ou quase uma adoração, né? Os anjos são servos de Deus, que servem à igreja também, e um dia nós haveremos de julgá-los, né? Como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Então, veja que o texto bíblico diz em Hebreus que Cristo é maior do que os anjos. Ele exerce supremacia, né? O seu ministério, o seu status é de supremacia absoluta, porque Cristo é filho de Deus. Os anjos são criados por Deus. Na verdade, os anjos são criados pelo poder criativo do próprio Jesus, certo? Então, há uma diferença que deve ser lembrada. Nosso Senhor, aquele que é alvo da nossa adoração, da nossa submissão, nosso amor, nosso temor, é Jesus. Precisamos conhecer, né, esse aspecto angelical e saber que Deus usa os anjos nos seus atos providenciais, no que diz respeito a eles e a nós. No que diz respeito aos anjos caídos, né, de forma direta, Deus os tem reservado em algemas para o dia da condenação. Para eles não há redenção, né, não há salvação para os anjos. Eles não entraram em aliança com Deus, Deus não tem aliança com eles. Deus não estabeleceu com eles nenhum tipo de projeto redentivo, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz isto, capítulo 5, Hebreus, capítulo 2, verso 16, diz: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre descendentes de Abraão. O texto de Judas é claro ao afirmar que Deus, né, guarda sob algemas, deixa eu ler aqui, verso 6, e há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para juízo do grande dia. Não tem redenção para eles. Ao passo que os anjos que não caíram porque Deus preservou, Deus os preservou em santidade. Deus os elegeu, né? O texto lá de Timóteo diz isto. Deus os elegeu, né? Inclusive Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, né, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Deus elegeu aqueles que não caíram por isso, né? Possivelmente não caíram. Então há diferença, há uma relação, há um propósito. Deus cumpre um propósito para com os anjos, todos eles, quer sejam os que foram preservados, quer sejam os caídos. Esse ato providencial de Deus no que diz respeito aos anjos nos tocam, tanto no que diz respeito à relação nossa com Deus, o projeto redentivo, a caminhada cristã, a preservação da nossa fé, né? O desvio do erro, né? A prevenção quanto ao erro, né? E a nossa maturidade cristã. Então Deus usa toda a sua criação para o exercício da sua providência, incluindo os anjos. Bem, espero que tenha sido proveitoso, edificante e esclarecedor. Em outro momento nós podemos nos debruçar um pouco mais sobre o tema anjos, né? Existem várias coisas que são importantes citar, que são preciosas para a igreja, né? Para o conhecimento da igreja, até para quebrar, eliminar alguns mitos e algumas falácias que tem e algumas teologias populares, sociais, que acabam tocando o coração da igreja por desconhecimento. Podemos reservar um dia para falar sobre isso. Então Deus abençoe os irmãos, né? Deus os guarde, os fortaleça e os conduza aí na confiança plena na providência dele em todo tempo, né? Porque, como diz Paulo, nós devemos remir o tempo que os dias são maus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, em seguida estaremos encerrados.
Santo Deus, muito obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, graça e bondade. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos fortaleça e nos ajude a compreender as verdades da Escritura e a viver, ó Deus, de forma dinâmica, comprometida, submissa ao Senhor. Que este conhecimento que obtivemos hoje possa nos fortalecer de maneira a vivermos uma vida cristã mais comprometida e livre do erro. Tem misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te enriqueça em graça, em nome de Jesus.